Pedro diz a Nicolas que vai levar ele e Helena para um lugar belíssimo, e eles partem para a casa que fica no Vale del Bravo. Gina liga para Carlos e diz que já comprou as passagens e eles viajarão no dia seguinte. Animado, Carlos diz que finalmente seu sonho vai se tornar realidade. Arrasada em saber que Irene está ajudando o Ernesto, Andréia pergunta a Gabriela o que ela fez de mal. Gabriela diz que a mãe não tem culpa de nada e que Irene é uma mulher feita e é responsável pelo que faz. Inês diz a Eduardo que no dia seguinte vai voltar para a congregação. Surpreso, Eduardo diz que ela não pode continuar com aquela ideia tão absurda e diz que precisa dela. Inês diz para Eduardo não insistir e que ela prefere se dedicar a Deus e a sua decisão já está tomada. Pelas câmeras de segurança da casa de Helena, Eduardo confirma que foi Irene que alertou Ernesto sobre a prisão dele. Eduardo mostra a gravação para Horácio, Mônica e Abreu. Eduardo diz a Horácio que irão abrir um processo contra Irene, por ela ser cúmplice de Miguel Hernandes. Nicolas pede para Pedro ficar com eles em Vale del Bravo. Pedro diz a Nicolas que se ficar, não voltará a se separar deles nunca mais. Nicolas e Helena gritam que é aquilo que querem e felizes se abraçam. Samuel vê Joaquim com uma moça e pensa que ele está traindo Gabriela. Samuel e Joaquim trocam socos. Samuel diz a Joaquim que se importa com Gabriela e não vai permitir que ele faça isso com ela. Joaquim liga para Gabriela e conta sobre a briga que teve com Samuel. Irene diz a Ernesto que eles só passaram aquela noite no hotel, pois no dia seguinte estarão nos Estados Unidos e lá tudo será melhor. Gabriela procura Samuel e o recrimina por ter brigado com Joaquim. Samuel diz a Gabriela que nunca deixou de amá-la e os dois fazem as pazes. Helena deseja que Pedro vença o concurso. Nicolas diz: nós vamos vencer porque meu pai é o melhor. Pedro fica todo feliz com o que Nicolas diz. Irene retorna ao hotel e escuta quando Ernesto diz a alguém no telefone que precisa se livrar da louca que está com ele, que essa velha não está nos seus planos. Chocada com o que ouve, Irene pergunta o que ele disse. Furioso, Ernesto manda Irene ficar calada porque ele precisa pensar. Inês está de volta à congregação e Bernardina diz que jamais pensou que ela iria voltar. Inês diz a Bernardina que aquela vida não é para ela. Nesse instante, Eduardo liga para Inês, mas ela não atende a ligação. Bernardina diz para Inês não ser boba, pois está se renegando ao amor, e diz que não pensava que ela seria tão covarde. Inês diz para a amiga não questionar e que Deus vai ajudá-la a esquecer de Eduardo. Amarrada, Irene pergunta por que Ernesto está fazendo aquilo com ela e diz que o ama antes mesmo de conhecer sua irmã. Ernesto diz que no fundo os dois são muito parecidos e cedo ou tarde ela vai traí-lo. Ernesto amordaça Irene e a deixa presa dentro do armário. Ernesto foge e Irene fica aos prantos. Os empregados do hotel encontram Irene e chamam a polícia. Augusto se prepara para ir almoçar na casa de Nelson. Gina diz que está com dor de cabeça e pede para Augusto ir na frente enquanto ela toma um remédio que logo depois ela irá. Gina olha para a filha e diz: adeus, Maria. Eduardo fica sabendo que Irene foi detida. O policial diz a Irene que ela está sendo transferida para a cidade do México. Aflita, Irene diz que não tem culpa de nada e que foi vítima de Ernesto. Em sua fuga, Ernesto vê a polícia e tenta despistá-lo. Augusto fica feliz com a surpresa que ganha de Nelson e dos amigos em seu aniversário. Eduardo interroga Irene. Furiosa, Irene diz que Eduardo precisa prender Ernesto. Irene diz que quer que Ernesto pague por todo o mal que lhe fez. Horácio conta para Helena que Irene foi encontrada e declarou que Ernesto ia cruzar a fronteira. Augusto chega em casa com o Nelson. Eles ficam surpresos por encontrar um bilhete de Gina, onde ela diz que sente muito, mas jamais poderá ser uma boa mãe. Gina diz que está segura que Augusto e seu pai vão cuidar bem de Maria. Chocado, Nelson diz que não pode acreditar que Gina foi capaz de abandonar
abandonar sua própria filha. Enquanto isso, Gina comemora por estar com Carlos e pede para ele fazer amor com ela. Triste, Eduardo diz ao amigo que Inês voltou para a congregação. Eduardo pergunta ao amigo o que deve fazer, pois pediu de 1000 maneiras para Inês não voltar. Chaves sugere que Eduardo roube Inês. Ernesto começa a se desesperar ao ver que o celular está sem sinal e o carro está ficando sem gasolina. Feliz demais! Pedro diz a Helena que é incrível que eles e Nicolas estão ali, juntos naquela casa. Pedro diz a Helena que se lembra da primeira vez que a viu e que não demorou muito tempo para se dar conta de que estava apaixonado por ela. Pedro pergunta se Helena está disposto a trocar tudo o que tem tido para viver com ele. Helena responde que o amor dele não tem preço e o beija. Depois, Pedro pergunta por que Horácio ligou para ela. Helena diz que era para avisar que encontraram Irene e que ela declarou que Ernesto iria cruzar a fronteira. Nelson chora e diz a Augusto que não entra em sua cabeça como Gina foi capaz de abandonar sua filha. Augusto diz para Nelson não se culpar, que Gina é adulta e decidiu ser como é. Augusto diz que a filha tem um avô maravilhoso e que os dois cuidarão dela. Nelson diz a Augusto que ele é um bom homem, o filho que ele gostaria de ter tido.